noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que maravilha estarmos aqui nessa quinta noite para darmos continuidade na nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte nós estamos dando continuidade às bem-aventuranças. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E hoje nós vamos ler somente esse verso. Mateus, capítulo 5, verso 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, te entregamos a nossa vida, o nosso coração, a tua palavra. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela transforme o nosso ser, gere frutos para o louvor do teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essas quintas-feiras nós estamos falando sobre vimos, na série passada sobre as parábolas do reino. E nessa série agora nós estamos vendo sobre as bem-aventuranças que Jesus falou no Sermão do Monte, que são um total de 8. E hoje, na última mensagem, faz algumas quintas-feiras, nós falamos um pouquinho do que Jesus ele traz no contexto geral. No contexto geral, Jesus ele apresenta uma coletânea de bem-aventuranças, de regras, de orientações para o mundo. Vimos que o padrão de Cristo é um padrão elevado. Entendemos e aprendemos que nós precisamos primeiro ser do que fazer. Precisamos primeiro aprender a ser do que mesmo querer fazer aquilo que achamos que é melhor. Entendemos que o reino de Deus começa com um homem com um ser interior e não somente de reformas externas. E no último encontro que tivemos, entendemos que como Jesus ele é bonito em suas ações, ele senta ao monte e ele começa a falar. O fato de Jesus sentar é o fato dele se colocar numa posição de supremo legislador do reino. Porque na época de Cristo, aquele rabi, aquele rabino, aquele mestre que falava de pé, ele falava algo que você não precisava tomar nota. Mas quando ele sentava, significava que ele ensinava algo profundo. A Bíblia diz no capítulo 5, no verso 1 e 2, que Jesus se senta, os discípulos se aproximam e ele começa a falar. E aí chegamos no verso 3. E eu pergunto para os irmãos, o que vocês acham que significa ser pobre em espírito? Por que Cristo coloca isso como ponto de partida para o reino? Por que bem-aventurado são os pobres em espírito? Para a gente refletir um pouquinho, eu queria que nós entendêssemos nessa noite rapidamente, primeiro, antes de entender o que significa ser pobre de espírito ou em espírito, o que não é ser pobre de espírito. Primeiro, tem muita gente que confunde a pobreza de espírito que Jesus fala com pobreza material. E ser pobre em espírito não significa ser pobre, materialmente falando. Até porque Jesus ele não está beatificando economicamente quem não tem recurso financeiro. Não é isso, irmãos. Não é, porque se fosse assim, a pobreza financeira em si mesmo seria uma virtude espiritual. E não é. Para você ter uma ideia, e eu acho que você deve conhecer, tem muita gente que é rica, abastarda de recursos, e é pobre de espírito. E tem muita gente que não tem quase nada, não tem nem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, mas que, sabe, orgulhoso, quer ser aquilo que Deus não preparou para ser. O que ocorre é que
Há ricos que são pobres de espíritos e há pobres materiais cheios de orgulho espiritualmente falando. Então, primeiro, não é pobre de espírito, não é pobreza material. Segundo, não é fraqueza de caráter. Porque tem muita gente que acha que pobreza de espírito é timidez, é passividade, é muitas vezes você ter uma estima baixa. Pobrezinho, tão pobrezinha ela ou ele, né? Fica ali sempre no cantinho. Isso é o que é o reino de Deus. Não. Primeiro, a pobreza de espírito que Jesus está falando, que bem-aventurado não é pobreza material. Segundo, não é fraqueza de caráter. Um homem ou uma mulher pode ter um temperamento dócil, escute isso, silencioso e ainda assim está cheio de arrogância espiritual, assim como o contrário, o ser humano, ele pode ter um temperamento forte e assertivo, mas ser pobre de espírito. Então, a questão da pobreza de espírito não é fraqueza de caráter, não é pobreza material, e muito menos auto-humilhação. Auto-humilhação é um negócio perigoso, que tem muita gente que auto se humilha, né? Eu estou me humilhando, mas só que às vezes essa auto-humilhação ela é artificial, que envolve uma religiosidade que finge humildade, e nós temos que ter cuidado. Porque a pobreza de espírito não é essa humilhação que eu faço em mim mesmo, que quer expressar uma religiosidade fingida. Uma religiosidade que quer mostrar humildade, que quer me rebaixar diante das pessoas. Eu sou o último do... Não. Não é isso que Jesus está falando. Às vezes a pessoa ela até se rebaixa e ela quer ser nem contada entre os tais. Mas por dentro há uma arrogância espiritual. Irmãos, ser pobre de espírito é o reconhecimento radical da própria falência espiritual. Jesus ele está falando aqui que o pobre, bem-aventurado, pobre de espírito ou em espírito, porque dele é o reino de Deus. Pobre de espírito, homem que se viu como ele realmente é. Sem mérito, sem recursos, sem moeda de troca para barganhar com Deus. O pobre de espírito, ele olha para o Criador do universo. Ele vê o Criador, a sua eternidade, e ele reconhece de volta que ele não é nada. Você pode abrir no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. A pobreza de espírito, irmãos, pode ser definida como a ausência de todo o orgulho espiritual. Pobreza de espírito pode ser definida como a ausência de toda autossuficiência. Isso é muito perigoso no meio dos crentes, irmãos. Tem muito crente que é autossuficiente, que acha que pode, acontece e realiza, que através dele tudo acontece, sem ele nada acontece. Eita! A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes Deus vem, nos abençoa, nos direciona e achamos que isso é mérito e favor nosso, e não é. O pobre de espírito ou o pobre em espírito é aquele que se define de ausência de orgulho, de autossuficiência, é o reconhecimento que somos completamente destituídos de tudo que a santidade de Deus requer. E aí Isaías fala disso. Esse texto de Isaías é emblemático. Ele, toda vez que falamos de santidade, de reconhecer quem é esse texto que vem na nossa mente. O que diz aí? Tem como... Isaías 6,5, então gritei, ai de mim, disse Isaías, depois que ele tem uma visão de Deus, do Deus, do ser, dos seres, dos anjos, que estou perdido. Ele exclama, existe uma exclamação aí, existe um grito. Pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse reconhecimento do profeta Isaías, ele é profundo, irmãos. Ele é o reconhecimento mais sincero
do que a visão da santidade de Deus reflete na nossa vida. É o reconhecimento de um ser humano mais sincero. E tem um detalhe. Isaías não está aqui orando como aquele fariseu lá que subiu para o templo para orar e o publicano orou. Ô Senhor, obrigado que eu estou aqui todo dia. Ele foi sincero quando ele viu o Senhor. Ele clamou, ele exclamou. Sabe? Ele reconheceu. Ai de mim, eu estou perdido. Ser pobre de espírito é reconhecer a ausência de tudo sem Deus. Que ele é impossível, irmãos, nós fazermos algo que toque o coração do Senhor. É reconhecer a minha finitude, a minha sequidão. O pobre de espírito, quando ele olha para o Senhor, para a glória do Senhor, quando ele se aproxima do Senhor, a reação imediata é entender que eu sou pecador, que eu sou homem de lábios impuros, que eu sou um homem orgulhoso, e ai de mim, Senhor, porque a tua santidade os meus olhos viram a tua santidade, e eu reconheço que eu não sou santo. A reação imediata daquele homem quando se aproxima de Deus é reconhecer a total ruína da existência dele. Ai de mim, eu estou perdido. Isaías não foi ensinado a dizer isso, como eu já falei. Ele não estava repetindo uma liturgia profética, não. Ele viu o Senhor e a glória do Senhor o esmagou. Ele viu o Senhor e a palavra do Senhor o cortou. Ele reconheceu quem ele era. Ele não apontou para o irmão. Olha aí, tá vendo aí a glória de Deus? Estou aí, mentiroso. A falha está em mim, Senhor. E aí Deus, quando ele reconhece, Deus ele purifica o lábio, né? É assim que diz? Com uma brasa viva. E ele purifica aquele homem adora ao Senhor. Irmãos, o mesmo acontece com o Jó. Se pudermos abrir em Jó também, capítulo 42, versos 5 e 6. Que ele diz, né? Acontece tudo na vida de Jó, tudo de errado, tudo muito doloroso. E aí no final de Jó, capítulo 42, versos 5 e 6, diz assim: eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pode avançar. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele teve uma experiência profunda com Deus. E ele diz, antes eu te conhecia de ouvir, hoje eu conheço de andar. E agora eu me menosprezo. Eu sei que eu não sou nada, eu sou pó. Quando, irmãos, é algo espiritual, que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a Deus, nós começamos a reconhecer mais quem nós somos. Dependentes dele, suficientes dele, e cada vez menos de nós mesmos. O apóstolo Paulo, nos seus últimos livros, já preso, escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, entre os pecadores, eu sou o principal. Parece, eu estava vendo um vídeo, e o autor daquele vídeo falava isso, que o Paulo, ele começava, né? O apóstolo, né? Mas no fim da vida, no fim do ministério, ele já reconhecia, não, do pecador, eu sou o principal. Quanto mais o tempo passa, o tempo não significa nada. Melhor dizendo, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos que dependemos dele. E Jesus, ele dá esse paradoxo, né? Por que isso é uma bem-aventurança? Por que ser pobre de espírito é uma bem-aventurança? A gente entende que a bem-aventurança, bem-aventurado significa mais do que feliz. É uma pessoa que carrega uma felicidade profunda. A palavra bem-aventurado vem de uma palavra grega chamada makarios, que significa essa felicidade profunda, uma bênção real e objetiva. Jesus, ele não estava falando qualquer coisa. Ele falava bem-aventurado, mais do que feliz. Feliz de verdade. São os pobres de espírito. Mas como assim? No mundo não é assim. Há um paradoxo, há uma contradição quando a gente olha para o mundo. Mas Jesus, ele olha e ele diz que a condição
do reino dos céus, né? Pertence o reino, é daqueles que se reconhecem pobres de espírito. Essa pobreza espiritual. O mundo, irmãos, diria o oposto. O mundo desse século, ele celebra, ele exalta que você deve ser o quê? Confiante, autodidata. Você deve ser uma pessoa que busca por si mesmo, que realiza, que constrói, que acredita em você mesmo, procura um coach, vai nessa, vai na frente. Você tem tudo que precisa, e Jesus ele diz que bem-aventurado é quem não tem nada. Quem reconhece a sua miséria, quem é pobre de espírito, quem reconhece diante de Deus que depende dele para tudo. Existe algo e uma promessa diante disso. E deles é o reino dos céus. Irmão, se você for olhar, e se a gente for olhar, nós vamos ver nas outras quintas-feiras as outras bem-aventuranças. Todas as outras bem-aventuranças, outras 7, elas têm o verbo empregados no futuro. Por exemplo, bem-aventurados serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, né? O que tem fome e sede de justiça. Mas essa bem-aventurança do pobre de espírito, ela está no presente. Ela diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O homem, irmãos, que sabe, a mulher que sabe, que é pobre de espírito, nesse conceito que estamos estudando aqui, aprendendo, já possui o reino. É condição para entender que o reino é dessa pessoa quando ela entende a sua realidade. Quando ela entende a sua condição presente. Quando ela sabe que para ter Deus não tem barganha. Quando ela sabe que para estar com Deus, para estar no reino de Deus, você tem que entregar tudo, mesmo não sendo nada. A pessoa está no reino de Deus, dela é o reino de Deus quando ela reconhece a sua pequenez, quando ela reconhece a sua degradação humana por causa do pecado, porque aí Cristo se revela em ti, e Cristo te encontra e te salva quando você reconhece como o Zaqueu reconheceu naquela casa. Eu sou ladrão, eu roubei, eu vou devolver. E a metade do que eu tenho, eu vou dar. Aí Jesus levanta e disse: hoje houve salvação nessa casa. O pobre de espírito é quem reconhece que só Jesus pode te salvar e libertar de todo o mal que nós podemos produzir. E às vezes, irmãos, achamos que o mal que eu posso produzir é bater na minha mulher e Não. Às vezes eu penso aqui, Jesus vai falar isso mais na frente. Às vezes eu guardo aqui o rancor. O Senhor me livra. Me livra desse rancor, porque eu não consigo. E Paulo orou alguns dias. Tira esse espinho da minha carne. Aí Deus revela para ele o motivo, né? Então, meus irmãos, o reino de Deus pertence, hoje, é presente àqueles que reconhecem tudo isso. Que reconhecem. Aqueles que nada têm, pode receber tudo de Deus. Coração cheio de si, a Bíblia diz, Salmos falam sobre isso, né? Que Deus, ele rejeita a soberba, mas ele não resiste aos humildes. E tem a ver com isso que estamos falando. Tem um texto bastante conhecido de Lucas 15:17, que fala do filho pródigo. Lembram dessa parábola? Dessa história que Jesus conta? Que o filho fala: pai, me dá a herança, que eu quero ir embora. Ele vai embora. Ele fala para o pai: para mim o senhor morreu, porque só tem herança quem tem os pais falecidos. E ele vai e vive tudo. E aí quando chega no final, que ele curtiu tudo, ele estava comendo bolotas, coisas, comida de porco. Aí ele cai em si e ele diz, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? E aí ele continua, pode avançar. E ele diz: vou me levantar e vou voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti.
A frase que mais me chama a atenção nessa passagem é caindo em si. Entende? Reconhecendo quem ele é. Reconhecendo o que ele fez. Às vezes dói, irmãos. E às vezes a gente só reconhece quando a gente está na dor. Como foi o caso do filho pródigo. Quando ele não tinha mais nada para gastar, nada para ostentar. Ele se viu em si. E ele falou, eu vou pelo menos sem meu pai. E aí o pai deu tudo. Quando a gente acha que não deve, que não merece mais nada. É aí que Deus te entrega tudo. O reino dele pertence a você. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. O reino de Deus é para o pobre de espírito, é para mim, é para você. Portanto, oremos. E entendamos que isso é uma progressão. Quinta que vem vamos falar de outra bem-aventurança. Mas entendemos que a pobreza de espírito é o ponto de partida. Que não dá para eu voltar. O Evangelho, irmãos, e toda a obra de Cristo, ela veio para resgatar o pecador. De tudo que nós sabemos, de tudo que é ruim. Mas não tem como o pecador ser resgatado se ele não reconhece as suas mazelas. Você acha que quando Jesus em Mateus capítulo 9 fala, eu vim para os sãos, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes. Ele fala isso para responder aos fariseus. E quando Jesus fala isso, Jesus estava com prostitutas, com publicanos. Ele estava querendo dizer que os fariseus são sãos? Absolutamente não. Mas eles se consideravam sãos. A sanidade, o fato de eu me considerar muito bom, me distancia da graça que Cristo tem para me entregar. Eu tenho que reconhecer exatamente o contrário. Senhor, eu não sou bom e muito menos perfeito. Eu careço da tua graça diariamente. Por isso que eu estou aqui orando. Por isso que eu vou para o de quinta. Por isso que eu vou chegar em casa, eu vou orar de novo, eu vou ler a Bíblia. E amanhã de novo. Porque se eu não fizer, essa carne que habita nos meus membros, nos meus ossos, ela vai querer me dominar. Eu vou querer falar mais alto. A minha soberba vai aparecer. Eu vou querer gritar. Eu vou querer responder. Não, aí eu abaixo a bola. Ô Pai de mim, Senhor. Purifica-me de novo. Purifica-me de novo. Nós não estamos falando de perder ou ganhar a salvação. A gente está falando de santificação, que é um processo. Mas ela vem e ela acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Quando Isaías vê o Senhor, quando o filho pródigo volta para o pai, as coisas começam a ser restauradas. Quando eu reconheço a minha pobreza, que eu não consigo sem Ele, que eu posso até ir bem longe, como Jonas foi bem longe. No mais profundo mar, o bicho ainda comeu ele. Na mais profundidade de barriga daquele peixe. Ele orou e Deus ouviu. Você entende? E ele reconheceu. E isso é um processo que nós precisamos orar e colocar diante de Deus. Portanto, meus irmãos, eu desafio os irmãos esses dias a examinar a vida espiritual e ver se essa nossa vida ela tem produzido mais autossuficiência religiosa ou mais dependência da graça de Deus. Que nós oremos pedindo que o Senhor nos faça entender que a pobreza de espírito não é uma depressão espiritual, muito pelo contrário. Que a pobreza de espírito não é viver na angústia. Ai, meu Deus, eu sou... Não. Mas é uma postura de coração, reconhecendo a sua dependência de Deus. É algo que você entende e reconhece que tudo que nós somos e temos é fruto da graça do Senhor Jesus. Isso é ser pobre de espírito. Que se não fosse Ele na nossa vida, meu irmão, o que seria de nós? Às vezes, eu com a Camila, para nós orarmos e encerrarmos, a gente olha para trás e a gente vê o cuidado de Deus, como diz a música. E toda vez é um exercício maravilhoso, porque a gente se emociona. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Mesmo sem a gente merecer absolutamente nada.
Ele cuida de nós, cuida de você, cuida demais. A gente pode não perceber na hora, mas todos os detalhes da tua vida está sendo cuidada por Deus. Todos os detalhes, todos. E a gente vai passando os dias e a gente vai voltando e olhando e lembrando como Deus é maravilhoso. Portanto, entregue para Ele o seu coração sincero, a graça do Senhor. Se volte para Ele. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Muita gente está buscando o reino dos céus, irmão. Muita gente. Quem grita mais alto, quem grita mais baixo, quem paga mais, quem paga menos. Todo jeito. E Jesus está ensinando aqui. O reino dos céus é daquele que reconhece a dependência da graça do Senhor sobre a sua vida. Que sem ela você não é absolutamente nada. Nós não somos absolutamente nada. Amém? Vamos orar? Fique de pé, meu irmão. Minha irmã. E quinta-feira que vem, nós oraremos. Feche teus olhos. Coloca o teu coração diante do Senhor. Fala, Senhor, entrego a Ti o meu coração, Pai. Assim como cantamos aqui, assim como ouvimos aqui, que o lugar mais precioso seja na Tua graça, que eu possa descansar. Que essa Tua graça, que a Tua presença, que o fato de eu estar mais perto de Ti, me faça eu reconhecer quem eu sou. Que eu possa, Senhor, ser transformado pelo Senhor de dentro para fora. A Tua palavra diz que mais do que feliz, bem-aventurado, Pai, é aquele que tem uma posição de pobre de espírito, mas isso não quer dizer pobreza material, nem degradação sentimental. Não, Senhor. Olhamos para nós, Pai, olhamos para dentro de nós e reconhecemos que precisamos desesperadamente do Senhor. Nos ajuda, Pai, a Te buscar. Nos ajuda a sentar aos Teus pés e Te ouvir como Maria fez, irmã de Marta. Oh Deus, o mundo tem tirado tanto o nosso tempo. A vida civil, a vida secular, ela tem, Senhor, nos tirado tanto daquilo que o Senhor quer para nós. Para mim. Nos ajuda, Pai. Mesmo estando em qualquer lugar dessa terra, mas estando em oração, em Ti, pensando no Senhor, orando ao Senhor, pedindo do Senhor proteção. Nos ajuda a servir um ao outro, a amar, a perdoar. Nos ajuda a reconhecer, Pai, que precisamos de Ti, Senhor, para viver nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a Te ofertar a nossa vida. O Senhor não quer nada, Pai. Os dons são para edificação nossa. O Senhor quer a nossa vida. Te entregamos o nosso coração, a nossa família, tudo que temos, Pai. Nos dá um coração, Pai, quebrantado, humilde. Nos faz pobres de espírito, entendermos que dependemos de Ti, da Tua graça, do Teu amor. Cuida da Tua igreja, do Teu povo. Nos leve em paz para as nossas casas. Que possamos ainda, antes de dormir, reunir nossa família e orar. Ler a Tua palavra e dizer obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Que nos entreguemos a Ti, Senhor, todos os dias. E que o amanhã o Senhor pertence. Cuida dele para nós e nos direciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.